Então vamos lá, povo. Exercício 9, último exercício dessa página aí de termo geral da PG, tá bom? Então, exercício 9, bora lá aqui na página 26. Esse exercício é um exercício do Mackenzie, então eu achei bem interessante essa colocação aí da apostila aí, essa seleção de exercícios. Então, você viu no exercício anterior, né? Então assista o vídeo aí, exercício 8, um exercício do Enem. O Enem ama cobrar expressões matemáticas, né? Então ele dá no enunciado ali, né? O enunciado era sobre PG e ele quer uma expressão matemática que fale daquele enunciado. E ele faz isso não só em PG, ele faz isso em PA, ele faz isso em várias outras, com várias outras fórmulas matemáticas, né? Várias outras situações matemáticas, né? Principalmente com as sequências numéricas, com a PA e com a PG, né? Então ele faz isso bastante aí com fórmulas, né? Função afim, ele faz isso bastante também, né? Que dá uma ideia aí de previsibilidade, você consegue prever, né? Você usando aquela fórmula, você consegue prever o que está no enunciado. Então, tome cuidado com isso. É assim que a maior parte dos exercícios de progressão geométrica caminha por aí, né, no Enem. Mas existem também exercícios onde você precisa descobrir o termo, né? Achar o oitavo termo da progressão, o primeiro termo, o segundo termo, e assim sucessivamente, né? Ou de soma dos termos, que também aparece bastante no Enem. Não perca aí os próximos vídeos, vão ser sobre os exercícios de soma dos termos de uma PG, exercícios da página 28 e 29. Então vamos lá, do Mackenzie, é bem tradicional, tá? Os exercícios da Unicamp são exercícios também, né, tradicionais, né, mas eles são exercícios com um enunciado um pouquinho mais rebuscado, né? Então você tem lá que é o exercício 5, você pode assistir, tá nessa lista de vídeos. Então você tem ali uma situação mais voltada para o cotidiano, mas, né, um enunciado que você precisa ter uma interpretação de texto interessante. E os exercícios do Mackenzie, USP, né? Esses exercícios são os ditos vestibulares tradicionais, né? São enunciados, geralmente enunciados curtos e em linguagem técnica. Parece uma linguagem de manual, né? Manual de celular, manual, né? Então, são exercícios com linguagens, né, diferentes aí, tá bom? Então, vamos lá, exercício do Mackenzie, exercício 9. Se o quarto termo de uma progressão geométrica é 2. Então já vamos anotar isso. O A4 vale 2. Então, o produto dos seus 7 termos, né? O produto dos seus 7 primeiros termos e é sempre assim, tá? Prova de matemática do Mackenzie é uma prova, sempre uma prova bem complicada, tá bom? É uma prova difícil mesmo, a prova do Mackenzie. Então ele coloca uma coisa assim que, tipo, é muito fora da casinha, né? Então aqui ele só deu uma informação, que é o quarto termo, né, dessa PG, né? Mas se ele deu o quarto termo da PG, né, eu consigo aí descobrir o sétimo termo desta PG, né? E para descobrir, né, o sétimo termo desta PG, né, o que que eu vou precisar fazer aí, né? Então, a gente tem uma coisa em progressão geométrica que se chama fórmula especial, né, da progressão geométrica, né? Então, isso aí é bem interessante, né? Então, assim, por exemplo, essa é a fórmula especial. Especial. Ela é utilizada em ocasiões como essa, tá bom? Onde você fala de produto ou de soma dos termos, né? Então, ele dá uma informação e fala, ó, a soma dos 3 primeiros termos, o produto dos 3 termos, produto de 7 termos, o produto de 5 termos da PG. Então, esse é um exercício que fala de produto de termos de uma PG. E esta fórmula especial, ela sempre começa, né, pela, pelo meio, né? Então, veja bem, se a minha PG tem 7 termos, né, então
O quarto termo, ele ocupa a posição central. Então, a minha PG está assim, ó. A1, A4, A5, A6 e A7. Tem 7 termos, né, na minha PG. E esse quarto termo é o 2. Ocupa a posição central. Então, a gente sempre vai partir do termo do meio e avançar e retroceder de acordo com o número de termos que ele me deu. Né? E ele está falando, ó, multiplica esses termos. Eu quero a multiplicação desses termos. Para que eu multiplique esses termos, né, o próximo termo desta PG aqui vai ser, né, eu vou ter que pegar esse termo A4, esse 2, né, e multiplicar por uma razão. Né? Então, eu vou pegar esse termo aqui e multiplicar pela razão. Então, vai ser 2 vezes a razão. Certo? Tudo bem. O próximo termo, você entende que vai ser esse termo aqui, o A5, vezes a razão novamente, né? E o próximo termo, eu vou ter que pegar esse aqui, que é o anterior, que é o A6, né? E multiplicar pela razão de novo, que é a lógica da PG. Na PG, a gente sempre vai multiplicando pela razão. Para voltar, né, eu, na PG, divido. Então, para avançar, a gente multiplica e para voltar, a gente divide. Então, para voltar aqui para esse termo, eu vou ter que dividir por uma razão. Para voltar para o próximo termo, eu vou ter que dividir por duas razões. Né? Razão vezes a razão. E aqui eu vou ter que dividir pela razão vezes a razão vezes a razão. Né? Vou ter que dividir, dividir, dividir 3 vezes. Não é isso? Então, veja bem, esse aqui é a minha PG. Isso daqui se chama fórmula especial. Né? Então, eu monto a PG com base no termo do meio. Né? Com base no do meio, eu vou avançando e retrocedendo. Se a gente resolver o que ele pediu, né? Ele pediu produto é uma multiplicação, eu vou ter que multiplicar todo mundo. Só que antes de multiplicar todo mundo, eu vou resolver esse Q aqui, ó. Isso aqui daqui é a terceira. O próximo termo, que é o A2, fica 2 sobre Q ao quadrado. O próximo termo, 2 sobre Q. O próximo termo, que é o A4, que é o único que ele deu, é o 2. Esse aqui é 2 elevado a 2 vezes Q. 2 vezes Q ao quadrado. E aqui 2 vezes Q ao cubo. E aí, veja bem, olha o que vai acontecer aqui. Como tudo está se multiplicando, né, todos os termos estão se multiplicando, eu posso multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. Né? 7 vezes. Né? E esses Qs aí, o que a gente vai fazer com eles? Né? Eu posso colocar, então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 128. Aí você falou, opa, é a alternativa B. E é ela mesmo. Mas aí você fala, nossa, e esse monte de Q, o que eu vou fazer com eles? Vamos copiar. Em cima vai ficar Q, né? Eu posso até usar as regras de potenciação, se eu quiser, né? Então, vou usar a regra de potenciação, não é multiplicação de mesma base, ó, Q quadrado e Q. Mesma base, que é o Q. Então, conserva a base, soma os expoentes. 1 mais 2 mais 3, que dá 6. E embaixo a mesma coisa. É uma multiplicação também, de mesma base. Vai dar Q elevado a sexta, porque o expoente desse Q aqui é 1. E Q elevado a sexta dividido por Q elevado a sexta é 1. Né? Eu posso simplesmente simplificar esses dois caras aqui. Então, o resultado final é o próprio 128. Um exercício muito, muito, muito top aí, né? Um exercício complicadinho, né? Para dizer verdade, né? É um exercício difícil. Né? De todos os exercícios de termo geral, esse é o mais difícil porque ele é o que deu menos informações. Essa é a cara aí do Mackenzie. Ele dá poucas informações para, a partir delas, você ter aí um raciocínio matemático avançado. Tá bom? Então, a gente fica por aqui. Esse foi a correção aí dos exercícios sobre termo geral da PG. Estude, revise, né, e faça mais exercícios além desses, né? Procure lá o material do Google Sala de Aula. Lá tem livros, apostilas, para você treinar e listas de exercícios sobre termo geral da PG. Tá bom? Até os próximos exercícios.